cabeça, feche os olhos, Pai que nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o trono, porque nós esperamos o céu na terra e debaixo da terra, muito Deus, digno de honra, glória, poder, louvor e adoração. Adentramos em tua presença, na vida da tua santidade, para profetizar misericórdia na vida de todo aquele que crê, abre o entendimento, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas e cada vida presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Abra a tua Bíblia, o livro de Tiago. Sobre essa informação. Eu sempre tenho vos falado que há uma necessidade de nós rodearmos a nossa vida para Deus. Tudo que nós necessitamos vai. A questão é se nós estamos buscando. Se nós estamos querendo saber qual é a direção de Deus pela minha vida, ou eu tomo a decisão e quero que Deus me dê. E hoje eu quero falar sobre o tema. Eu vou começar, que é o tema do clássico. E poucas pessoas não têm entendimento, compreensão, visão e não têm discernimento sobre a questão de amizade. Faria 3 perguntas para iniciar. É normal, é natural você ser amigo do mundo? O que é que eu falo sobre isso? É natural eu caminhar com eles? O que é que eu disse? É natural eu falar e pensar com eles o que Deus diz. Então, quando eu não tenho, não Ele diz, a única pessoa possível é você. Não é que Deus falou, você desapegou a minha situação. Então eu vou começar com um versículo, depois eu tenho comigo perto de você. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha, e que o pastor Tiago diz: adúlteros e adúlteras. 4. Não sabeis que a amizade do mundo é amizade com Deus, contra Deus? Portanto, qualquer que estiver ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu vou explicar muito bem isso aqui. Eu ouvi cunhado de besteira e colocação de pessoas que não têm conhecimento da natureza desse dia nesse episódio. Primeira coisa, meu pai não tem nada a ver com isso. Mas muitas pessoas atribuem os acontecimentos. A minha Bíblia nos ensina que quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo, é Deus. Então ele veio para me dar vida, e vida abundante. Mas essa vida abundante só será real na vida se você vive por ele. Não é ele é o diabo, é ele está em muitos não estão. Por exemplo, cristão não deve ter amizade íntima com o incrédulo para não perder a comunhão com Deus.
Eu sempre falei que lá fora nós temos hinos, temos cumprimentos, e nós cumprimentamos com ele. Eu vou cumprimentar, mas eu vou falar em inglês. Tenho uma postura. Eu sou cidadão certo. Eu tenho que viver aqui representando bem o rei da maioria. Prudência, coerência, vigilância para a cabeça espelho. Nós vamos aprender um pouquinho. Cristão não deve ter amizade íntima com o incrédulo para não perder a comunhão com Deus. Por quê? Porque lá em Hebreus, capítulo 3 diz: cuidado, irmãos, para que nunca haja em vós um perverso coração de incredulidade que te afasta de Deus. Então, a incredulidade te afasta de Deus. Te afasta de Deus. E não tem como você conviver com o crente e você é cristão. Então, até um pouquinho. Antes de associar, presta atenção, com alguém e ter amizade com essa pessoa, procure observar princípio. Como ela se comporta sozinha e em grupo. Primeira coisa, se você quer ter amigos, ser amigo de alguém, procura antes ver como que aquela pessoa se comporta sozinha e em grupo. Primeira coisa, presta atenção. E recomenda que os clientes façam análise comportamental, mesmo que diga cristão ou cristão, avalie se observa ou não a palavra de Deus, se tem temor a Deus ou não, porque há muitas pessoas que dizem que eu sou cristão, mas não obedecem a palavra, não tem a Deus, avalia. Observa. Segundo a palavra de Deus, as recomendações não são um incentivo à segregação ou à seleção de pessoas. Amados, de maneira alguma estou falando, fazendo apologia ou isolamento total à inimizade, com os que professam a mesma fé que nós. Não somos do mundo, mas vivemos dele. Todavia, conviver é uma coisa, estabelecer uma amizade profunda, outra. Conviver é uma coisa, estabelecer amizade é outra coisa. Porque a amizade implica comunhão de ideias e práticas e argumentos. Toda pessoa que caminha em um ciclo de amizade, ela tem que ter comunhão de ideias, comunhão de prática e de argumentação, tudo pensando igual. Você não consegue agregar uma amizade à comunhão. Amados, na passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Paulo ressalta que o ser humano é um ser social. Presta atenção. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele ressalta que o ser humano é um ser social. E o comportamento é influenciado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve e por aquilo que ele admira. Ou seja, a Bíblia diz que todo homem é um ser social e o seu comportamento é influenciado pelo que ele vê, pelo que ele ouve e por aquilo que ele sente. Ou até admira. O apóstolo pontua que as pessoas com quem andamos, conversamos,
e a quem abrimos o nosso coração exerce uma forte influência sobre nós. Se você tem uma pessoa que você conversa, que você fala, que você abre o coração, essa pessoa tem uma certa influência sobre a tua vida. Presta bem atenção. Se não tivermos compromisso com Deus, vamos falar de coisas más ou vãs, coisas que ofendem a santidade de Deus, que com o tempo corromperão os costumes cristãos que adquirimos em nossa convivência com a família ou a igreja na qual nós congregamos. Presta atenção. Muito cedo na minha vida, eu aceitei que meu coração nunca está em um lugar que Deus esteja. Não importa quem me convida, ou os anjos, ou fora. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou em um lugar que Deus não está, se os anjos não, eu não preciso ficar. Isso é uma questão de escolha. Mas só para me chama de parar no meio do mundo, eu quero ter paz. Deus, não é porque você está em algum ambiente que Deus está. Não é porque eu me relaciono com algumas pessoas que Deus está por lá. Eu preciso da amizade de Deus comigo, vamos nós. Porque no final da vida, fala para vocês, nenhum homem vai estar contigo. Não vai. Eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. Como o cristão fica exposto aos valores mundanos do que a palavra e a presença de Deus, com o tempo acaba esfriando na fé, se voltando a princípios anticristãos, porque acha tudo normal, que tem todo mundo faz, que tem todo mundo vai, que tem todo mundo cuidado. Cuidado. Por tudo isso, afirmamos que o cristão deve ter uma amizade íntima, profunda. Não deve ter uma amizade íntima, profunda com pessoas incrédulas. Para não ter sua comunhão com Deus rompida. Incredulidade afasta de Deus. O contato com eles deve restringir. Se a convivência social, profissional, com o intuito de apontar a salvação de Cristo Jesus, aí sim você pode conviver. Eu vou conviver porque eu quero mostrar o caminho de Cristo a Ele. Agora, essa ideologia, eu vou me tornar mafioso para ganhar mafioso, vou me tornar ladrão para ganhar ladrão, vou me tornar negativo. Opa, isso aí é tudo demônio. Você vai olhar o bem dele sim, mas não tem que tornar igual. Senão Deus vai fazer com você. E muitas pessoas não entendem isso. Amados, é perigoso para o cristão ter amizade profunda com o incrédulo. Existe um ditado popular que a minha mãe ela era perita nisso. E ela dizia: me diga o que tu amas, que eu te direi isso. Isso é um ditado popular. A minha mãe fez assim isso com ela. Todo dia, quando eu saí de casa, ela falou: Luiz, não esqueça, me diga com quem tu andas, que eu te direi isso. Antes de associar alguém ter amizade com essa pessoa, procura observar como ela se comporta sozinha, em grupo como funcionário, como ela fala do que gosta, como age quando está sob pressão. Mesmo que se diga cristã, avalie
se é observa ou não a palavra de Deus, se tem temor a Deus ou não. Tudo isso tem que ser avaliado antes de começar uma amizade. De maneira alguma, eu estou fazendo apologia ou isolamento total amizade com que não confessa a mesma fé que nós. Não somos do mundo, mas vivemos dele. Trabalhamos, estudamos com pessoas que não são, que não conhecem os preceitos bíblicos. Devemos falar e testemunhar do amor de Jesus a ele. Todavia, conviver é uma coisa que estabelece uma amizade profunda. Outro, porque a amizade implica comunhão de ideias e práticas. O apóstolo Paulo advertiu a não se enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Já leu isso na Bíblia? Abra também 1 Coríntios, capítulo 15, vê o que diz 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. O que ele diz aí? As más companhias corrompem os bons costumes. Por que Paulo disse isso? Nós vamos ver isso. Porque o ser humano é um ser social. Seu comportamento é influenciado por aquilo que ele vê, ouve, admira. As pessoas com quem andamos, conversamos e a quem abrimos nosso coração exerce uma forte influência sobre nós. Se não tivermos compromisso com Deus, vamos falar de coisas vãs ou más, coisas que ofendem a santidade de Deus e que com o tempo corrompem o costume cristão que adquirimos em nossa convivência com a família, com a igreja. Quando o cristão fica mais exposto aos valores mundanos do que a palavra e a presença de Deus, com o tempo acaba esfriando na fé, na intimidade, na igreja. Abrimos nossos hábitos para os incrédulos, frequentamos os mesmos lugares que antes, adotamos o mesmo vestuário, falamos a mesma maneira, somos os mesmos assuntos, segundo o mesmo ponto de vista que eu estou convivendo. Daqui a pouco vou conversar aqui, eu quero falar sobre tudo isso. Normalmente, quando chega nesse ponto, significa que o cristão já perdeu a sensibilidade quanto aos malefícios que aquela influência mundana pode representar em sua vida. Já se submete tranquilamente a consideramento daqueles que não têm comunhão com Deus. Em vez de ouvir a orientação do Espírito Santo, perdeu a referência certa Jesus e sucumbiu à degradação moral e espirituosa. Por tudo isso, afirmamos que o cristão não deve ter amizade íntima, profunda com os incrédulos, para não ter comunhão, para não ter sua comunhão com Deus do Filho. O contato com eles restringe a convivência social, profissional, com o intuito de apontar a salvação de Cristo. Fora isso, vai fora. Não é mais para você. Você não é mais daí. O cristão pode e deve vir, orientar e ajudar quem não é cristão, representando Jesus, apresentando Jesus para essa pessoa, mas foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Contudo, não deve considerar com quem não tem o mesmo valor ou estilo de vida cristã, especialmente com quem pratica a iniquidade e tem uma vida contrária à palavra de Deus. Antes, deve aprofundar sua comunhão com a igreja, mantendo o valor, o maior relacionamento com os irmãos em Cristo, ajudando um ao outro e sempre levando alimento para fortalecer um ao outro. E o que a Bíblia fala sobre essas amizades? Vamos deixar a Bíblia responder. Tem muitos versículos. Eu quero me ater a alguns. Então presta atenção.
amizades ou parceria que afetam negativamente nossa atitude a bem-estar físico e espiritual. Primeiro, não somos influenciados para melhor ou pior pelas pessoas com quem convivemos. Abra o livro de Provérbios, capítulo 13. Versículo 20. Anda com os sábios e será sábio. 13 e 20. Mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Já lembro lá atrás, 1 Coríntios 15, 23. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os costumes. Gálatas, Anatomia, capítulo 5, 7 a 9. Gálatas 5, 7 a 9. A experiência de má companhia pode ser desastrosa. Corrige quem nos impediu de obedecer a verdade. Esta persuasão não verdadeira que nos chamou um pouco de fermento leventa toda a massa, todo um pouco de influência do mundo na tua vida, acaba toda a santidade que você tem com Deus. 2. Devemos andar na companhia daqueles que vão nos influenciar positivamente. Vamos ao último pensamento. Salmo 119, versículo 3. Salmo 119, versículo 63. Companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Provérbios capítulo 2, para frente um pouquinho. Versículo 20. Provérbios 2, 20. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardará as veredas do justo. Provérbios 15, 31. O que dá ouvido à repreensão da vida, no meio dos sábios, faz morar. A palavra de Deus acelera as más amizades de cidade e a armadilha montada pelo diabo. Amados, vamos ler primeiro o que eu vou falar. Vamos ao segundo livro da Bíblia, Êxodo 23. Êxodo 23, 33. Quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, Deus lhe ordenou especificamente que não se associasse com os ricos que moravam lá. Na sua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, porque se servireis aos seus deuses, isto te será por laço. Êxodo 34, versículo 12. Guarda-te em fazeres aliança com os moradores da terra, em que has de entrar, porque não seja por laço no meio de ti. Deuteronômio 12, 30. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 12, 30.
Guarda-te de não alçares a voz delas, depois que for destruída diante de ti. Não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: como servem essas nações dos seus deuses? Do mesmo modo, também eu confio. Salmos 106. Salmo 106, versículo 34 em diante. Serve o que acontecer quando o povo de Deus não se manteve separado dos seus vizinhos mundando, porque os proibiram de viver. Não destruir os povos como o Senhor ordenara, mas misturaram as nações e adotaram os seus costumes, seguindo os seus ídolos que vieram a ser um laço, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, contaminaram-se com as suas obras, corromperam-se com seus feitos, pelo que se acendeu o reino de Deus, todo o seu povo, abominou a sua herança, entregou na mão das nações, e aqueles que os odiavam se apoderaram dele. Os seus inimigos os oprimiam, humilhando debaixo das suas mãos. Muitas vezes o livrou, mas eles o derrotavam com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Provérbios 22, 5. Espírito há no caminho perverso. É falso. O que fala que perverso é falso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Pastor, por que o pastor Tiago, ele escreveu a carta, diz adúlteros e adúlteras? Porque a palavra adúltero significa ato sexual. Pessoas que não querem aprender para benefício próprio. Eu pego um texto como pretexto a defender a minha ideologia. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Não sabeis? Eles, portanto, quem quer ser amigo deles, constitui-se inimigo de Deus. Tudo na vida é uma questão de Deus. Sempre teremos que tomar e fazer uma escolha. Você tem dois caminhos, você tem dois convites, você tem dois lugares, você tem duas oportunidades de olhar e escolher uma. Amados, e nem sempre as escolhas nossas é a Deus que nós por histórias, perguntas. Se não viu com Deus, procura comigo. Pastor, o que é que eu faço com vocês? Vai. Que significa? Primeiro, não significa que eu não posso conversar, eu não posso cumprimentar, eu não posso cuidar deles. Mas eu não sou qualquer coisa. Aí começa a ter diferença. Eu preciso de vocês. Por quê? Porque Deus nos apoia. Eu converso com todos, relaciono com todos, abençoo todo independente de fé ou não. Então, os trabalhos têm que prestar atenção nisso. Principalmente pessoas que não têm a mesma fé. Pessoas que não têm a mesma fé. Por quê? Porque vocês percebem. Só dois caminhos. Se eu tiver filho com Deus, eu influencio. Se eu não tiver, como influenciar?
maldições de família me atingem tudo isso. Não deu para ti que meus pais tinham. A maldição se confunde. Eu sou. Isso é então não puxa, nossa. Faça. Não é jeito mesmo. Aquela pessoa faz sentido. Agora eu vi no Salmo 109. São as palavras que eu escrevi. Sempre nova. 17, 18. Salmo 109, 17, 18. Visto que a tua maldição é da sua veia, não desejou mesmo essa face dele, vestiu-se de maldição como de um vestido, penetrou em seus ossos, em suas entranhas como óleo, e em seus ossos como azeite. Olha que a maldição lá. O teu osso. Como? Pelo menos. Por exemplo, teu pai é nervoso. Se ficou nervoso, a lembrar da maldição da tua vida. Você tem que prestar atenção nisso. Para que eu sofra, você pensa. Deus não vem a colocar a mão em ninguém, mas o ser humano puxa a ação de oração. Ele vai fazer o que você quer. Lembra? Quando o primeiro momento de hoje, aquele pastor que foi ao barbeiro, e o pastor orando ali, pastor na Bíblia, começou a ler. Ele não orou e disse: eu não creio que Deus não existe. Porque se Deus existisse, não tinha miséria, não tinha fome, não tinha guerra, não tinha isso. Você se pensa. Veio até aqui na saída, saiu na rua, procurou o caminho, bem. Se chama por Jesus pela mãe, até o cabelo. Entrou dentro do salão, e aquele pastor disse para o cabelo: cabelo não existe. Porque eu sou cabelo. Porque se o cabelo existisse, não tinha cabelo na rua. Aí ele falou: sabe por que ele tem cabelo na rua? Porque ele não veio em mim. Isso. Sabe por que ele tem morte? Por que ele tem guerra? Por que ele tem fome? Porque as pessoas não veem a Deus. Entendeu bem? As pessoas querem Deus, elas veem. Quer aparecer ou não veem? Deus. Ele diz assim: chegares a mim, eu chegarei a vós. Chegares a mim, eu vou chegar a vocês. Me busque e me achareis. Porque eu comigo para você. Abra comigo 1 João. João, capítulo 2. João, capítulo 2, vai Evangelho de João, 1 João, abre o português, capítulo 2, 15, 16, 17. Leia os livros. Ciência, tudo que você está vendo, os olhos, a carne, tudo passa. Mas a
Deus permanece para sempre. Eu quero fazer uma pergunta. Você quer permanecer ou permanecer? Você quer permanecer ou permanecer? Porque se você quer permanecer, você acha que passa. Se quer passar, você quer continuar. Tudo vai ser passado. Eu quero permanecer. Vou ficar perto do Senhor. Vou obedecer a sua palavra. Porque eu quero que essa cultura na minha vida e que as bênçãos dele estejam sobre minha casa e minha família. Seja uma pessoa que busca isso. Nossa, pensa. Busca. Busca. Faça. Faça a tua parte. Tropeçou, errou, aí, levanta. Comece de novo. A não fique postado. Porque senão já vai estar na pessoa. Levanta. Porque Deus ele não terminou a obra na tua vida. Seja amigo de Deus. Eu disse que eu já estudei muito sobre a vida dela. Ela foi o único homem considerado amigo de Deus. Único. Até hoje. Porque resolveu honrar Deus. E Deus se tornou tão amigo dele que nada fazia sem ele pensar. Quando Deus desceu para os filhos do mundo, foi falar com ele. E agora começou a perceber para que não destruísse. Não destruiu. Chegou no limite, e Deus andou longe. Ele continuou. Deus percebeu comigo. Seja amigo dele. Jesus disse: vós sois meus amigos, se fizerem o que for. Se observar, se guardar, se obedecer, se praticar. Lembra-se. E Deus faz. O que faria Jesus? Estaríamos em estado? Faríamos perfeito? Andaria por errado? Se a resposta não, estaria. Ele é muda. Sai daí. Sai daí. Fica no centro de Deus. Pastor, como é que eu vou saber? Se eu quero ou não? Eu quero do filho. Eu vim embora de você. O Espírito Santo de Deus sempre para mim. Ó. Uma luz da tua presença. Faça. Ele está dando uma graça aqui, não é do lugar. O Espírito Santo sempre ele é o filho cristão. Tá? Toda pessoa sabe quando ele começa a nossa vida. A questão é segurança. Todos. O Espírito Santo está em vós. Ele começa e você pode fazer isso. Levanta e vaza. Ele está contigo. Por quê? Porque ele sabe amanhã ele está lá. Ele não. Às vezes. Então, quando meus amigos, primeiro amigo, Espírito Santo, fala para o meu amigo que eu posso ser amigo dessa pessoa, você ouça. Posso conviver com ela? Ouça. Se você está vivendo para levar as pessoas a Cristo, não acontece. Mas se está convivendo para elas levar o mundo, não acontece. Você tem que ter uma postura. Essa postura é você e Deus. Diante da minha pessoa. Porque Deus está aí. O Espírito de você. Eu não tenho nada a falar, eu tenho a postura de Deus. Eu não acredito. Se já foi para nós, eu fiz o cara de jogar.
Então há uma necessidade de sermos amigos de Deus para que toda a obra seja feita pela justiça medida. Toda pessoa que entra na intimidade com Ele, toda ação é respondida imediatamente, desde que esteja de acordo com o plano dele, com a vontade dele e o poder dele. Então, a resposta: se para com outra mão, esquece. Esquece. Nós temos, presente da amizade, temos os citadores. Primeiro no Antigo Testamento, Jonathan e Davi. Jonathan era filho de Saul, o pai de Jonathan era inimigo de Davi, mas eram amigos. Amigos de um defendedor. Amigo de Jonathan, já ficou com ele várias vezes, porque o pai dele não. E Davi diz que ele amava Jonathan com uma coração. Você imaginar o peso dessa amizade? Jesus e João, amigos. João é inclinado no meio de Jesus, de tão próximo. Do quanto ele amava Jesus, Jesus o amava. Amigo, sem sujeira, sem risada, amizade. A distinção junto com o amor. Realizado com a batalha. O ser humano não consegue amar a pessoa com amor. A batalha. Deus não nos deu esse poder. Só Deus nos deu. Quando nós orarmos, é a pessoa que morre. Senão. Seja amigo de Deus. Deus está no espera. A nossa conquista. Que nós louvamos por essa noite. Amado Espírito Santo, que tu venha guiar os seus filhos, firmar os seus passos na rocha, colocar o hino da vitória nos seus lábios, para que possam te honrar, te louvar, te exaltar, te reconhecer e glorificar o teu nome. E no nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar a bênção e determinar a vitória na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos colocar de pé. Nós vamos, nesse momento, levantar um clamor de pé. E esse clamor é pela cidade. Eu quero que você